Ô Renan, eu vi uma entrevista sua no Flow um tempo atrás, acho que só a última que você foi, e você comentou você puxou uma pauta lá que eu achei bem interessante, eu gostaria de explorar ela um pouquinho aqui, que primeiro você está liderando, você é o frente aí da criação de um partido, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas acho que aproveitando esse contexto e ensejando o assunto, os partidos que a gente tem hoje, ou os movimentos políticos que a gente tem hoje, eles geralmente são encabeçados ou direcionados não necessariamente para público jovem. Talvez porque os caciques da política sejam pessoas mais velhas, e você comentou lá no Flow que você está encabeçando um movimento que é explicitamente geracional. E você deixou no Flow, pelo menos quando eu assisti, claro que você não está mirando nas pessoas mais velhas, você está mirando na juventude. Qual que é a tese por trás disso? De maneira clara, não só no Brasil, mas no Ocidente inteiro, existe um conflito geracional. As pessoas estão vivendo mais, naturalmente, e quanto mais as pessoas vivem, mais elas tendem a acumular não só capital, mas posições de poder. O cara pode estar no conselho de uma empresa, continuar presidente da própria empresa, ele pode ser presidente de um determinado partido político, ou senador para um determinado estado, representante para um determinado sindicato, ou seja, as posições de poder permanecem sendo ocupados por essas pessoas, e conforme elas vivem mais e não passam o bastão para gerações mais novas, você fica com um problema em que as gerações mais novas, elas acumulam o trabalho, mas elas não conseguem sentir a recompensa de ocupar as posições decisórias que alterem, vamos dizer, o curso da história de acordo com a perspectiva e visão de mundo delas. Então, a gente vê, por exemplo, até hoje a geração Boomer, que é uma geração que nasceu até o ano de 1964, 65, ocupando, vamos dizer, aqui no Brasil em especial, que o Brasil é um país extremamente conservador nas trocas geracionais, a gente vê, por exemplo, sei lá, o Caetano Veloso e o Chico Buarque continuando sendo as grandes referências artísticas do Brasil. Os presidentes de grandes partidos ou grandes figuras que decidem um jogo no Brasil. Um exemplo clássico, a gente pode botar, do Zé Dirceu no PT ao próprio Lula, que é presidente da República, ao Michel Temer, são todas figuras dessa geração. Uhum. Você vai pegar ainda gente em conselho de empresa que pensa com essa lógica. Então, esse problema geracional, que ele ficou muito agravado, naturalmente, com o crescimento, vamos dizer, da adoração da expectativa de vida das pessoas, ele gera um conflito. E como o mundo ele se move mais rápido por conta da tecnologia, por conta de novos processos em que as coisas se alteram, as gerações mais novas, elas se tornam vítimas do processo, ou melhor, para ser mais preciso, reféns de um processo, só que elas não têm agência para alterar o processo em si. Então, essa demanda por espaços de poder, ela precisa ser transformada em ação. Porque senão ela vira frustração pura e simples. Se ela não vira ação, ela vira frustração. E a frustração já se deu em muitos termos. Quando a gente enxerga, por exemplo, homens jovens irritados, você tem a ideia do movimento Red Pill, o movimento Incel, eles podem ter até alguns pontos, mas em grande parte tudo aquilo é construído na base da frustração. Mesmo a mulher jovem solteira, quando ela se radicaliza, ela está na Europa agora defendendo a agenda pró-Palestina, em grande medida ela também tem essa frustração por não estar se realizando. Então, a ideia de permitir certas gerações se realizarem é a premissa, ou uma das premissas fundantes do Partido Missão, que olha, as ideias, né, e os sonhos da geração Boomer, e aqui no Brasil os sonhos da geração Boomer são muito problemáticos, porque é uma geração que viveu o período da ditadura, portanto, a dicotomia entre ditadura militar versus guerrilheiros que supostamente sonham com democracia, essa dicotomia está presente até agora. Uhum. Ela foi presente nas eleições do PT, ela esteve presente na eleição do Bolsonaro, como uma resposta dialética a isso. Está presente agora, por exemplo, Aquela na volta do Lula. né? Exato. Tanto a galera que foi para os quartéis para pedir uma intervenção militar inspirada em 64, quanto, sei lá, Márcia Tiburi se refugiando na Espanha, imitando basicamente, larpando de Caetano Veloso, Jorge Amado. pedindo, exato, eu tô fugindo da ditadura, tudo isso é baseado numa sensibilidade que foi construída por essa geração. E, naturalmente, isso é ridículo, né? O mundo está encaminhando para inteligência artificial, automações, fim da ordem liberal internacional, e a gente fingindo que está em, sei lá, em 1975. E os millennials, cara, como é que fica nesse... Beleza, os baby boomers estão hoje na política como os grandes caciques ali, né? Você citou alguns nomes, o Temer, o Lula, etc. E como é que fica os millennials nesse meio tempo? Porque agora a gente tem a geração Z. Imagino que vocês estejam mirando mais nos millennials pro final, antes de 94 ali, antes de 95 e para cima já estão pegando o início da Z. Existe um foco explícito ou vocês colocam todo mundo no mesmo balaio como o alvo do partido?
Wesley, essa é uma discussão deliciosa. É muito boa porque eu participei de algumas discussões dessas. Boa parte da militância nossa é da geração Z, e o espírito do tempo, do que está acontecendo conosco, é um espírito do tempo da geração Z. A geração Z é uma geração desesperada por dar significado no mundo, e ter significado e ter participação no mundo ao redor dele. Ou seja, a geração Z, ela quer solidez, especialmente o homem da geração Z, mas o próprio radicalismo da mulher da geração Z vai nessa linha também. O millennial, por ser turno, foi uma geração que acreditou que o pacto que os boomers criaram era legal demais e que ele tinha que dar andamento nesse pacto. Acho que o grande momento político dos millennials foi tanto a eleição do Obama nos Estados Unidos, quanto as revoltas coloridas que aconteceram nos anos subsequentes, do Occupy Wall Street, que foi o ET, até a Primavera Árabe, até 2013 no Brasil. E aí foi um sonho millennial em que eles tentavam fazer uma espécie de um revival do que aconteceu nos anos 60 e nos anos 70. Novamente, porque o millennial, ele talvez se achasse um sucessor desse processo gerado pelos boomers. E o que aconteceu? Nada na prática, né? Foram revoluções meio falidas, foi tudo basicamente uma espécie de uma fingição estética, e é uma geração que está muito machucada, porque é uma geração que se sente traída. Não só porque fez faculdade e acabou não tendo as recompensas materiais, vamos dizer, dos estudos e dos sonhos que foram oferecidos para ela, até no sentido de que, politicamente falando, os sonhos que, em tese, a geração dela entregaria eram tudo farsa, né? Aquilo tudo se dissolveu no ar. Então, o millennial que está desiludido, ele é um parceiro dessa causa. E esse é um cara que está, vamos dizer, sendo alvo de captura. Quando a gente viu, por exemplo, ano passado, na eleição municipal de São Paulo, o Pablo Marçal vindo com um discurso de prosperidade, ele estava falando basicamente para o millennial que não estava conseguindo construir patrimônio na vida. Sei lá, o cara fez administração ou relações internacionais na faculdade e estava trabalhando como Uber. O Marçal falava, olha, isso deu errado porque você estava com o mindset errado, tá? Se você tiver um mindset vencedor, isso vai se corrigir. Isso era voltado basicamente para essa geração. Então, o drama da geração millennial, ele precisa ser ressignificado. E quando é ressignificado e vira chave, é uma geração aliada no processo, porque é uma geração frustrada. É interessante porque quando a gente olha pelo meu lado daqui, o lado da psicologia, do comportamento, a geração, especialmente a Z, a gente hoje tem dados bem razoáveis apontando que é uma geração problemática em termos de saúde mental. Eles saem menos, eles se engajam menos, eles tiram menos carteira de motorista, eles bebem menos. Algumas coisas, se você pescar sozinha, como, por exemplo, o menor uso de álcool, o menor número de acidente de carro, você acha que até é positivo, mas depois você descobre que eles bebem menos porque eles não saem, não interagem mais. E eles não se acidentam de carro porque eles não tiram carteira, porque eles não querem se expor à frustração. Então tem uma série, até o próprio Jonathan Haidt, que eu já vi você citar, ele escreveu um livro no trabalho recente, monumental dele, intitulado Geração Ansiosa, que ele faz um levantamento abissal da literatura científica e mostra de uma maneira quase inequívoca, embora exista uma discussão acadêmica sobre se é causal ou não, mas ele mostra uma relação muito forte entre o surgimento em 2010, 2011 do iPhone com aplicativos ali e quando isso se espalhou pelo mundo, com a piora de vários indicadores de saúde mental, principalmente da geração Z, que não brinca mais na rua, não se expõe mais a risco e etc. É curioso porque quando a gente olha do lado de cá a geração Z, os dados que a gente lê indicam, claro que a gente está fazendo uma transposição grotesca, mas indicam que é uma geração que estaria nem aí para política. Que, na verdade, está nem aí para, cara, interagir socialmente, sair, sabe? A gente está indo, por conta do mais fácil acesso à tecnologia, principalmente na classe média, a gente está indo caminhando para o lado daquela galera do Japão, que já não sai mais de casa, que desistiram da vida social, que querem só home office. O que você está dizendo é que, uma vez que você paute essa galera, talvez eles engajem, é isso? Porque como eles estão em casa, eles estão cronicamente online, eles começam a encontrar no universo que eles estão inseridos, especialmente no universo dos games, esse universo cronicamente online, o universo dos edits, dos vídeos que eles acompanham, vamos dizer, um conjunto de signos que eles transformam num todo coerente. Então, são pessoas que olham para o passado e tentam reconstruir, vamos dizer, a ideia de um passado glorioso a ser buscado. Então, boa parte, por exemplo, da direita americana e europeia se construiu através de edits, através de, vamos dizer, simbologia oriunda de videogame, dos animes que eles assistem. Então, para a geração Z, o anime é uma coisa muito poderosa. Então, especialmente para esse homem da geração Z, aquele mundo que ele acompanha, que ele vive no quarto dele, gera uma sensação de dever ser. Eu tenho que me aproximar daquele mundo.
E essa frustração entre assistir aquilo e não realizar começa a se transformar em organização política sempre digital. Então tem uma diferença muito grande, por exemplo, no tipo de mobilização que você vai fazer com a geração Z, com as gerações anteriores. Né? O bolsonarismo, por exemplo, os boomers, então tinha muito encontro, né? Encontro físico. O evento dos bolsonaristas era uma manifestação, eles ficavam dançando que país é esse, cantando o hino. Então era sempre uma coisa física, encontros, não necessariamente de bom gosto, mas em resumo, tem uns encontros, né? Da geração Z, esses encontros são virtuais. E esse fenômeno, ele gera essa espécie dessa idealização, e a idealização gera coisas até estranhas. Qual é o elemento muito estranho, por exemplo, que tem na geração Z? Os groypers nos Estados Unidos tem um fenômeno muito novo. A gente tem um ativista que chama Nick Fuentes, um rapaz muito problemático em termos de discurso. Ele em si é muito problemático, porque ele é um rapaz que aparenta ser um rapaz branco, mas ele é um rapaz hispânico, e ele é supremacista branco, antissemita, ao mesmo tempo em que ele mobiliza vários jovens hispânicos, filipinos, indianos, né? Ou seja, não brancos ali nos Estados Unidos, dentro da classificação ali norte-americana, para um discurso supremacista branco e anti-imigrante, sendo eles próprios não brancos e imigrantes. E esses caras, qual o referencial que eles trabalham? O referencial medieval, ou Roma, Caramba, Alexandre que Grande. confuso, né, cara? Muito confuso. Então, eles se sentem como se fossem soldados de segunda categoria de uma causa de terceiros, né? Vamos dizer, da ideia própria de uma América, sendo que nessa própria ideia eles não estão inseridos. Se você vai ver os perfis digitais de boa parte dos groypers, são perfis que parecem, sei lá, ser o Siegfried, sabe? Um herói germânico do período da Idade Média, mas na verdade é o Pajit, que é um indiano. Esta confusão justamente tem a ver, a meu ver, isso é um feeling, sobre o que é identidade digital, né, como o cara se vê naqueles ambientes digitais, e o que é ele por trás da câmera, que começa a se tornar só, vamos dizer, um indivíduo atomizado, solitário. Então, como hoje as disputas políticas estão muito no campo digital, na verdade o que a gente está vendo são os avatares digitais dessas pessoas adquirindo as características do que elas gostariam de ser, pintando o mundo que deveria ser na cabeça deles, e aí atuando politicamente, gerando resultados concretos no mundo real, né? E esse é o jogo que nós vemos. Assim, esse é um jogo muito novo, muito difícil de ser entendido. Pois é, mas daí você ataca o avatar dele ou você tenta alcançar a pessoa física em termos de ideias? Esse é um fenômeno que no Brasil, o fenômeno groyper, ele começou a chegar agora. Mas eu digo até, perdão, Renan, eu digo não necessariamente esse fenômeno, mas eu imagino que se a gente diminuir um pouquinho o volume, isso deva acontecer em algum grau, sei lá, cara, até com os bolsonaristas, até com os comunistas, deve ter uma galera ali dentro que tem um avatar online e por fora ele sabe ou nem acredita naquilo. Geralmente, não. Você tá atacando qual universo ali? Veja, essa é outra discussão que eu acho sensacional, Wesley, sobre avatares digitais. Eu acho que as pessoas se confundem com o avatar digital dela, e eu acho que o avatar digital dela começa a determinar quem ela é. E eu acho que para as pessoas que elas nasceram online e não se tornaram online, né? Um boomer, ou mesmo eu e você, a gente foi de uma geração que se tornou online. A pessoa que nasceu online, cada vez mais a condição dela, enquanto ser humano, é determinada pelo avatar, pelas experiências do avatar. Essas pessoas têm dores pelo que acontece com o avatar. Então, eventualmente, um avatar é cancelado. Veja, é um conjunto de pixels com uma programação determinada que foi cancelado numa tela. Você tá lá, ainda vivo. Então, o cara toma um cancelamento e ele sente fisicamente o cancelamento. A ansiedade, a dor, depois vem uma depressão. Ou seja, o cara vai viver no corpo físico os efeitos daquele avatar. E é ele, pode ter até o nome dele, ou às vezes é só um perfil fake que ele usou para se proteger. Mas na prática, né, o avatar condiciona o eu. O avatar condiciona aquela pessoa. E aquela pessoa hoje é cada vez mais condicionada ao avatar. Um exemplo que eu sempre dou, assim, quando teve o cancelamento do Arthur Duval, quando a gente voltou da Ucrânia, eu também fui muito cancelado. E na internet eu entrava assim, era né, uma paulada muito grande na gente. Aí eu lembro que eu tava morando num apartamento ali perto da região do Brooklyn, em São Paulo. E aí eu falei, bom, vou na padaria, dane-se. Aí eu desci, tava sol, eu andei no meio da rua, os carros estavam passando, as velhinhas me cruzavam no meio da rua. O mundo tava igual, o cachorro, o mundo tava... Dane-se pra mim, o mundo tava andando. E mesmo o negócio, o de vocês foi repercussão nacional, né, cara? Não foi num grupo específico, numa... Né, Sim. E ali eu falei, gente, eu tô numa discussão de pixels e bits e dane-se, cara. Eu não posso me deixar me afetar por isso, mas é muito difícil. E cada vez mais para as pessoas, se as pessoas estão abdicando vamos dizer, dos encontros físicos e da vivência de mundo concreta,
elas vão achar realmente que elas são aqueles perfis. Uhum. Isso é bem problemático. Uhum. E aí, nesse cenário